Nós vamos continuar com o nosso tema. Eu confesso para vocês que eu pensei muito em pregar sobre o que eu pretendo pregar. Não porque não seja importante, ou porque eu subestimo a inteligência de vocês, mas é por causa da complexidade daquilo que nós vamos falar. É muito profundo, muito importante. Eu estava esperando o domingo, mas domingo passado nós tivemos muita gente aqui. Nós tivemos o pessoal que veio lá da Cracolândia, nós tivemos o pessoal que estava, muita gente. E eu resolvi deixar para um momento mais de família, mais específico. Porque é muito profundo, mas é tão importante e fundamental para nós. Tudo o que está na Bíblia, tudo, qualquer coisa que está na Bíblia, tem um propósito, é importante. Nada está na Bíblia por acaso, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Tudo que acontece, toda a narrativa bíblica, ela está dentro de um plano de Deus, que é o plano da redenção. Tudo que está na Bíblia, toda a narrativa bíblica, ela tem o propósito de mostrar-nos o plano de redenção e nos leva a Cristo, sempre. Quando você estuda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você tem que ter Cristo na sua mente e no seu coração. Se você faz isso, você pode entender por que algumas coisas, por mais estranhas que pareçam, estão ali. Mesmo as guerras, as batalhas. Sempre me chamou a atenção as grandes guerras e batalhas na Bíblia, quantas pessoas morreram, né? Porque Deus deu ordens tão fortes como matar todo um povo, destruir todo um povo. Por quê? Isso sempre me chamou a atenção. E eu passei meses estudando a Bíblia e lendo para entender por que essas coisas aconteceram. E descobri que cada uma delas, embora não tenha tempo para falar sobre isso, cada uma delas teve um propósito de Deus, para chegar até nós, a mim e a você que estamos aqui. Imagina que toda uma história se move para chegar a mim, e para que Deus cumpra na minha vida e na sua vida o seu plano eterno, o seu plano de redenção em Cristo Jesus. Esse é o amor de Deus, isso é graça. Essa graça que nos alcançou de uma maneira tão poderosa, essa misericórdia. Então eu quero ler um texto com vocês, está um pouco longo o texto, mas nós vamos lê-lo porque queremos entender. Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao versículo 18. Gênesis 15, do 1 ao 18. Vamos ler com bastante cuidado. Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos
com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. E naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Eu vou ler até aqui. Me imagino que vocês já leram várias vezes esse texto. E talvez tenha passado por ele e procurado entender o que ele significa. O que significa esses animais e cortar esses animais. Esse momento da história não é fictícia, não é ficção, é fato. Se isso que nós acabamos de ler não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. Entenda isso. Se isso que está aqui não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. E o plano de redenção de Deus, você teria cortado. A aliança de Deus com Abraão é uma das mais importantes, é um dos pactos mais importantes da Bíblia para nós. Porque é um pacto com promessa, como diz a Bíblia. É um pacto, uma aliança que carrega junto com ele uma promessa de Deus, de um Deus que cumpre. Eu posso fazer uma aliança, um contrato com uma pessoa e ela não cumprir esse pacto, essa aliança, e nem eu talvez. Mas quando eu entro num pacto com Deus, eu tenho que saber que o Deus que faz comigo um pacto, Ele cumpre suas promessas. Sempre. Sempre. Diga comigo, sempre. Então, a aliança de Deus com Abraão, ela é importante porque nós, como cristãos, nós estamos incluídos. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida nenhuma, que quando Deus estava falando com Abraão e fazendo esse pacto de sangue com Abraão, eu estava ali, você estava ali. Entenda isso. Como cristãos, nós estamos incluídos no pacto de Abraão com Deus, e as promessas que Abraão recebeu são nossas. Diga, são nossas. Diga, são minhas. Agora eu vou mostrar para você que isso é bíblico, que isso é profético. Olha, em Gálatas capítulo 3, versículo 7 a 9, Paulo fala sobre isso. E hoje nós estamos estudando a Bíblia. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é fundamental para nós. Nós podemos fazer muitas coisas. Adoramos maravilhosamente aqui. Meu filho acabou de falar sobre as 2 partes do pacto, e nós vamos falar sobre isso. Mas a palavra de Deus, quando chega até nós, ela chega para mostrar quem somos, quem é Deus na nossa vida. Ela chega para transformar, libertar, curar. Então diz assim: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, quantos têm fé aqui? Gálatas 3, 7 a 9. Gálatas 3, 7 a 9. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, quantos são da fé aqui? Estes
é que são os filhos de Abraão. Ele está dizendo isso porque ele está dizendo, não os que são da lei, mas os que são da fé. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Olha nós aqui. Agora eu vou falando um bom português. Olha nós aqui. Né? Os gentios, que aconteceu? Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Quando eu digo que a Bíblia é a Bíblia, não tem para ninguém. Sim ou não? Quando você lê a Bíblia, tudo faz sentido. Tudo, porque o Espírito faz isso. O Espírito Santo me faz ler a Bíblia e ver que tudo faz sentido. Nós temos que ler esses dois textos que acabamos de ler, de Gênesis 15, Gálatas 3, nós temos que lê-los juntos. Porque assim vamos entender que tudo está conectado dentro dessa história que Deus está realizando da redenção da nossa vida em Cristo. Então, Deus tira Abraão de uma sociedade, de uma comunidade pagã, para estabelecer com ele um pacto de sangue, que abençoará toda a humanidade, a minha vida e a sua vida que está aqui hoje. Esse pacto de sangue chega a nós através de Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus toma o cálice e disse, este sangue é o sangue, porque é um pacto de sangue, é o sangue do novo pacto, da nova aliança. Tudo faz sentido. E nós estamos aqui, fazendo parte disso. Isso é maravilhoso. Isso não é religião. As pessoas pensam que nós somos religião. Não, o que nós vivemos é muito mais do que isso. Nós estamos caminhando, estamos dentro de uma história que Deus criou, que Deus está trabalhando nela. Estamos dentro de uma história, estamos caminhando com um propósito claro, com um objetivo de Deus em nossa vida. Estamos caminhando com uma aliança com o Rei da Glória. Deus tira Abraão de uma sociedade pagã. Foi o que Ele fez conosco. Ele primeiro nos tirou e olha, Deus, a primeira coisa que Deus faz com Abraão é prometer para ele, eu sou o teu escudo. Para que Deus te tirou de uma sociedade pagã? Para que Deus te tirou do mundo? Ele te tirou do mundo para te proteger, para cuidar de você, para ser teu escudo. Então, irmão, se o Senhor está contigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A quem temerei se Deus está comigo? Deus está prometendo a Abraão sua proteção e a sua bênção. Abraão, eu sou o teu escudo e a sua bênção. O seu galardão, isso é a sua bênção, será grandíssima, será grande. Então, o propósito de Deus de nos tirar do paganismo do mundo foi esse. Nós vivemos num mundo que diz acreditar em Deus, mas vive sem Deus. Sim ou não? Dizem acreditar em Deus, mas vivem sem Deus. O Senhor não nos tirou do mundo para vivermos uma vida de medo, de temor, de doença, de enfermidade. Estamos aqui, cada um de nós estamos aqui, temos histórias, temos vitórias, temos milagres para contar de um Deus que nos tirou do mundo para fazer coisas maravilhosas em nossa vida. O mundo não pode dizer, como nós dizemos, foi Deus quem fez, foi Deus que me deu, foi Deus quem realizou, Deus está comigo. O mundo não pode dizer isso, mas você tem um pacto com Ele. E nesse pacto, Ele disse, nunca te deixarei e nunca te abandonarei. É uma promessa daquele que não pode mentir. Aleluia. Ele não nos tirou do mundo para vivermos igual ao mundo, com medo, sem esperança, em miséria, pior que antes. Ele nos chamou para uma aliança com Ele. Abraão
Então, no texto que lemos, ele chama, quando ele responde a Deus, ele chama o Senhor de Adonai Yahvé, que quer dizer soberano Senhor. Sabe o que Abraão faz aqui? Ele entende a soberania de Deus. Quando ele chama o Senhor Adonai Yahvé, ele está dizendo: eu me submeto à tua soberania, eu me sujeito à tua soberania, Senhor. Eu te recebo como Senhor. Eu entendo a ti como Senhor. Então, Deus, sobre a vida de Abraão, se manifesta como Deus soberano, e isso é fé, isso é viver. Crer na soberania de Deus sobre nós, isso é fé. Fé é crer na soberania de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu creio na soberania de Deus, mesmo quando os momentos são difíceis, não perco a minha fé. Já passei por momentos difíceis, nunca perdi a minha fé. Por quê? Porque eu creio num Deus que é soberano. Quando você crê num Deus soberano, você sabe que mesmo nos momentos difíceis, há um propósito dele. E isso é fé. Crer na soberania de Deus te dá paz, porque mesmo no momento difícil, na tribulação, você não crê que isso é para o teu mal, para te destruir. Não, Deus está permitindo passar por isso. Há um propósito de Deus. Aleluia. É crer na sua soberania. Que nada nessa terra acontece sem que Ele não permita, sem que Ele não saiba. Entenda uma coisa: tudo que está acontecendo nesse mundo tão terrível, assustador, Deus está permitindo, porque Ele é soberano sobre essa terra. Mas vai chegar um momento que Deus vai intervir, e aí, vai doer. Não para mim, eu espero, né? Abraão creu na promessa, e isso foi lhe creditado como justiça. E ele se tornou o nosso pai na fé. Quando a gente é criança, a gente aprendia a gente cantava que Abraão era o nosso pai na fé. Tinha um irmão na igreja que tinha 7 filhos. E a gente começou, naquela época, jovens, sabe que adolescente na igreja não é brincadeira, né, irmão? Adolescente não é brincadeira. Eles olhavam alguns irmãos assim, eles tinham um bicho para cada um. Aí eles diziam: aquele irmão tem cara disso, aquele tem cara daquilo. E apelidaram o irmão que tinha 7 filhos de pai Abraão. Aí já ninguém mais sabia o nome do irmão, ele era Abraão. Aí perguntaram: por que vocês chamam ele de Abraão? Porque ele tem um monte de filho. Porque Deus disse para Abraão que ele ia ter um monte de filho. Então, Abraão creu na promessa. Ele se tornou o nosso pai na fé. E a fé se tornou a ferramenta, o instrumento da nossa salvação. Porque fé é entregar nossa vida à soberania de Deus. É entregar nossa vida totalmente nas mãos do todo-poderoso soberano. A verdadeira fé nos torna herdeiros com Abraão. Sem fé não podemos. Mas a fé nos torna herdeiros de Abraão de todas as promessas que ele recebeu. Olha o que diz. Versículo 7. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. E aí a gente vai em Gálatas e a gente vê que em Abraão somos herdeiros com ele de todas as promessas. O pacto foi um pacto de sangue. Nesses últimos tempos, o Senhor nos chama a ter fé. Não apenas obras, não apenas vida religiosa, mas fé nas suas promessas. Eu creio que conforme vão avançando os dias, como está caminhando o mundo, como está caminhando as nações, nós vamos precisar ter muito mais do que dinheiro. Nós vamos precisar ter muito mais do que hospitais, do que, sei lá, mais do que polícia, exército. Nós vamos precisar ter fé. Sim ou não, irmãos?
Diga ao seu irmão que está ao seu lado, fé. Mas diga fé com fé. Né? Fé com fé. Não diga fé sem fé. Diga fé com fé. Então, fé é a adoração mais elevada. Essas frases são boas você colocar lá nas suas redes sociais, não a do padre e tal. Né? Fé é realmente a adoração mais elevada. Se queremos agradar, porque você pode cantar e não agradar a Deus. Você pode até dar um dízimo e não agradar a Deus. A Bíblia diz que para agradar a Deus eu preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer o que você quiser. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos aqui cantando e adorando, por quê? Porque somos lindos? Também. Mas porque temos fé. Porque temos fé. E temos fé, porque cremos. Então Deus faz um pacto com Abraão. O que você viu aqui, que nós lemos aqui, né, de animais, cortar, derramou sangue. É um pacto de sangue. Cortar esses animais, que significa a palavra berit, significa cortar onde se derrama o sangue. A circuncisão, ela é um sinal do pacto, da aliança com Deus. E a circuncisão derrama sangue. Todos os animais, versículo 9, todos os animais tinham 3 anos. 3 é um número muito importante na Bíblia. É um número completo. Né? Trindade, número dos anos de ministério de Jesus, 3 anos. Jesus ficou 3 dias no túmulo, isso é importante. E outras 3 coisas mais. Nós temos no universo átomos, prótons e nêutrons. O homem é espírito, alma e corpo. Tudo está perfeito, irmãos. Tudo que Deus fez é perfeito. E 3 na Bíblia é um número completo, um número importante. Aí diz, foram partidos, versículo 10, foram partidos em 2 partes. Eu não sei quantos de vocês estão desfrutando disso, eu estou desfrutando demais dessa palavra. Né? Foram partidos em 2 partes, representando 2 partes no pacto. Deus e o homem. Uma de frente para a outra. O sangue derramado, pacto com Deus. Versículo 11. Nós vemos aqui a guerra espiritual. Porque onde há mover de Deus, onde há pacto com Deus, a guerra espiritual. Se você tinha muitos problemas antes de conhecer a Cristo, agora seus problemas, eles são outros. Eles são espirituais, porque você agora entrou numa guerra. Uma guerra que não é mais carnal. Uma guerra que não é mais contra carne nem sangue. É uma guerra espiritual. E você é alvo nessa guerra. Sabe por quê? Porque você tem um pacto e o inimigo, ele é inimigo do pacto. Entenda uma coisa, o diabo é inimigo do pacto. Por que o diabo nos odeia? Por que o diabo odeia o crente? Porque ele não incomoda o ímpio, o mundano? Porque ele não tem um pacto com Deus. Ele vem para cima de mim porque eu tenho um pacto com Deus, eu tenho uma aliança com Deus e ele é inimigo do pacto. Quando eles estão realizando esse pacto, não pense você que esses animais já estavam podres, por isso vieram as aves de rapina, não. Imediatamente vieram as aves de rapina, representando os demônios que vieram para tentar impedir que aquele pacto de sangue se concretizasse. Você não sabe quanto tempo lutou o diabo na sua vida para impedir que você entrasse em um pacto e uma aliança com Deus. Mas ele venceu na sua vida. Cristo venceu na sua vida. E você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque Ele venceu. Não foi você que venceu. Foi Ele quem venceu. Porque Abraão não buscou a Deus. Foi Deus quem buscou Abraão. Abraão não saiu. Deus tirou Abraão
do meio de uma comunidade pagã para fazer um pacto-aliança com ele. E quando eles estão fazendo esse pacto-aliança, o inimigo vem com tudo para tentar impedir. E diz a palavra que Abraão enxotava. Enxotar, é isso mesmo, enxotar. Que é isso que a gente tem que fazer com o inimigo na nossa vida. Não subestime o inimigo, mas também não se entregue a ele. Quando ele vem, enxota. No nome de Jesus. Por isso, ele luta contra o casamento. Por isso há uma luta contra a família, contra o casamento. Sim ou não? Não parece para vocês, irmãos, que é uma coisa estranha como se luta contra o casamento e a família? O diabo, ele luta contra, porque o casamento é uma aliança. Porque o casamento é um pacto entre duas pessoas. Eu tenho lamentado muito nesses últimos tempos que muitos casamentos cristãos são iguais ao mundo, começando pelas festas. Não se faz uma festa no casamento cristão de alguém que tem um pacto, uma aliança com Deus. Se perde a oportunidade para mostrar ao mundo que o meu casamento é uma aliança. E é uma aliança com alguém, mas eu vou mostrar ao mundo que no meu casamento um cordão de 3 dobras está se formando. Amém, irmãos? No meu casamento, um cordão de 3... Essa é a diferença. Quando se casa em Cristo, quando dois cristãos, por isso a Bíblia diz, não se coloquem em jugo desigual. Sabe o que significa jugo desigual? Eu vou te explicar. O jugo é aquela canga que se coloca sobre os animais para eles puxarem uma carroça. Nós não temos muito isso. Cada vez a gente vai se distanciando mais dessa imagem, dessa visão, né? Mas quem cresceu no campo, hoje certas coisas a gente só conhece em figura, em imagem. Eu estive e recomendo, vou fazer algo aqui um pouco fora, só para alegrar um pouco você. Não, eles estão alegres, amém, irmãos? Mas só para informação, eu estive olha como o tempo faz, o que o tempo faz com a gente, né? Eu estive num museu aqui em São Paulo, eu profetizo, tivemos um museu da Caixa Econômica. E aí eu vi coisas que da minha época de infância. Vou dar um exemplo, para não usar o exemplo da loteria que tinha zebrinha. Alguns lembram o que eu estou falando. Para dar o exemplo do cofrinho da Caixa Econômica Federal, lembra de um cofrinho? Caderneta de poupança. Tinha uma caderneta, eu já tive uma. Que você ia lá, se você depositava, anotava a mão. Lembra? Anotava a mão. Mas nem passa pela cabeça de algum de vocês aqui. Né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um contador aqui. Eu sou do tempo da ficha tríplice, meu filho. Você nem sabe o que é isso. Quer dizer, acho que você sabe, mas nem lembra. Quer dizer, nunca viu ficha tríplice. Você fazia contabilidade com ficha tríplice. Né? Eu sou do tempo que você fazia curso de datilografia, A, S, D, F, G. E eu vi muita coisa. Eu vi muita coisa lá. Aí eu comentei com ela, falei, nossos filhos nunca viram isso daqui, imagina. Agora imagina a próxima geração. Tem coisas que eles vão ver só em foto, vira raridade, vai estar em museu. Eu não, mas as coisas. A aliança de Deus é eterna, né? Nós vamos mostrar a este mundo que nós temos uma aliança com Deus. E que nós, ainda, quando nós nos casamos, estamos juntos, somos um cordão de 3 dobras. Aí nós temos o que é verdadeiramente o casamento. Por isso, a Bíblia diz, o que Deus uniu, não separe o homem. Porque um cordão de 3 dobras não pode se romper. Né, pastor Timóteo? 50 anos de casado. Eu chego lá, eu vou fazer 40.
Amém, irmão? 50 anos de casado. Pastor Timóteo, pastora Cida. É para esses que vocês têm que olhar e dizer, nós vamos chegar lá. Né? Você diz para sua esposa, seu esposo, nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, vamos fazer todo o esforço possível. Em nome de Jesus. Né? Então, Deus veio, quando isso estava acontecendo, Deus veio com uma tocha de fogo. O Espírito Santo, o fogo de Deus, veio nessa hora. Ele entrou nesse pacto com tudo, queimando tudo. Né? Glória a Deus. Como nós queremos que o Espírito Santo venha com tudo sobre a igreja, sobre nós. Queima tudo, Senhor. Pode queimar o que o Senhor quiser. Manda fogo, Senhor. Manda fogo. A gente cantava, lembram-se, a gente cantava, manda fogo, Senhor, manda fogo. A gente não está pedindo muito fogo ultimamente, não sei. Ao contrário, tem muito bombeiro na igreja ultimamente. A gente manda fogo, a gente queria fogo. E o espírito da promessa. Deus promete um filho para Abraão. Um pacto com promessa. Era algo impossível o que Deus estava prometendo. Mas quando Deus veio e Deus faz aliança com Abraão, Deus é o Deus do impossível. Nós acabamos de cantar, vem Senhor, Deus do impossível. Ele vem na tua vida para fazer coisas impossíveis, coisas que você não imagina, coisas que você nunca viu, nunca ouviu, você não entende. Essas coisas Deus tem preparado para você. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus prova Abraão. Caminhemos um pouco adiante, até o versículo 22, porque senão eu não termino hoje. Hoje eu vim empolgadíssimo. Eu cheguei hoje aqui, falaram comigo, desculpem, irmãos, às vezes eu chego aqui, eu chego conectado. Eu só me desconecto depois da pregação. Às vezes falam comigo, eu estou conectado. Né? Como é bom, né? Estar conectado com Deus, com a glória. Deus, olha, Gênesis 22, versículo 1 e 2. Deus prova Abraão. Deus prova a nossa fé, irmãos. Deus prova a nossa fé. Às vezes Deus vai permitir. Deus vai provar sua fé. O único propósito de Deus em provar a tua fé é te fazer crescer. Aí diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão já não era Abrão, era Abraão. Abraham. Ele já tinha o nome de Deus no seu nome. Ele respondeu. O Senhor chega e põe a prova dizendo, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Deus estava provando Abraão, mostrando ao diabo e aos anjos que ele estava disposto a guardar o seu pacto, a sua aliança. Se Abraão realmente estava disposto. Deus faz isso, irmão. Às vezes Deus permite para ver se você está disposto a guardar o seu pacto, a sua aliança com Ele. Aquela mulher que seguiu a Jesus pedindo, Senhor, ajuda-me, minha filha está endemoniada. Durante muito tempo ela seguia Jesus clamando e os discípulos disseram, Senhor, atende ela logo, porque está ficando mal o negócio aqui. Mas Jesus só estava provando a fé dela, de tal maneira que quando Jesus fala com ela, o milagre acontece na hora. Entende? Então, ele estava provando se Abraão estava disposto a guardar o seu pacto. Deus prova nessa nossa fé. A região de Moriá, Deus manda ele ir para a região de Moriá. A região de Moriá é onde era uma cadeia de montanhas, de montes. Aí estava o Monte Horebe, o Monte Carmelo, o Monte Calvário, o Monte Sião. Jesus foi crucificado no Monte Calvário. A Bíblia não diz exatamente qual monte indicou, Deus mandou Abraão para a região de Moriá e disse, vá para o monte que eu te indicar. Não diz qual é o monte. A tradição diz que o monte em que Deus mandou Abraão sacrificar seu filho Isaque foi no mesmo monte em que Jesus foi crucificado. Por quê? Porque isso era profético. E olha só,
Diz assim, que no terceiro dia de viagem, olha o número 3 outra vez. 3 dias de viagem. 3 dias Abraão considera seu filho morto. Quantos dias Jesus foi considerado morto? 3 dias. 3 dias Abraão considerou seu filho morto. E no terceiro dia de viagem, Abraão deu seu filho como morto. Abraão era um homem de fé. Ele, no versículo 5, diz que ele, quando chegou no pé do monte, ele disse assim, fiquem aqui, eu vou lá com o menino adorar, nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Olha a fé desse homem. Eu vou com o meu filho lá adorar e depois nós voltaremos. Abraão cria que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Abraão sabia disso. Abraão disse, se eu não sacrifício, glória a Deus. Se eu não sacrifico, glória a Deus. Se eu sacrifico, Deus é poderoso para trazê-lo de volta à vida. Isso é fé. Mas isso é profético. Porque é o que Deus faria em Jesus. Era o que Deus faria com seu Filho amado. Ele o sacrificou por nós, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. 3 dias Jesus foi dado como morto, mas ressuscitou. Como eu amo isso. Abraão não nos ensina apenas fé, ele também nos ensina a adorar. Ele nos ensina que adoração é sacrifício, que adoração é fé, é sacrifício. Que vida de adoração é vida de holocausto, de sacrifício a Deus. Isaac pergunta, cadê o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro? Porque eles sobem com a lenha, com a faca, e cadê o cordeiro? Ele estava acostumado com sacrifícios, ele sabia que tinha que ter um cordeiro. Cadê o cordeiro? Sabe qual é a resposta de Abraão? É uma das declarações proféticas mais poderosas da Bíblia. Meu filho, o Senhor proverá o cordeiro para o holocausto. Ele diz assim, o Senhor é Jeová Jireh. Esse é o nome. O Senhor é Jeová Jireh, aquele que provê. Aquele que é provedor. Então, não é errado você dizer, Senhor, provê na minha vida. Claro que não, você tem uma aliança com Jeová Jireh. Isso é o seu nome, no seu caráter, no seu nome, está embutido provisão, bênção. Jesus é uma provisão de Deus para nós. E essa é uma declaração tão poderosa, que me faz entender que Abraão... Eu li essa declaração profética, ela mexeu tanto comigo, que eu entendi que Abraão estava vendo alguma coisa. Abraão, não é possível, ele sabe alguma coisa. Abraão sabe alguma coisa. Abraão sabe alguma coisa. Aí eu li João 8,56. João 8,56 diz assim, Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque ele veria o meu dia. Ele viu o meu dia. Ele viu e se alegrou. Sabe o que Jesus está dizendo? Abraão viu o novo pacto. Ele viu Jesus. Ele viu a cruz. Olha isso. Por isso diz o texto que ele viu o Cordeiro de Deus. Ele viu o sacrifício do Cordeiro de Deus e se alegrou nisso. Não é tremendo isso, irmão? Abraão viu Jesus. Ele viu a nova aliança. Jesus foi o Cordeiro de Deus, provisão para tirar o pecado do mundo. Por isso João Batista, quando viu Jesus, que tinha João Batista na cabeça dele? Ele tinha o cordeiro do sangue nas portas das casas
dos hebreus no Egito, perdão. Ele tinha o sacrifício de sangue de Abraão. Ele tinha o cordeiro sacrificado por Abraão. Quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista era profeta. Ele sabia já, de antemão, o que ia acontecer com Jesus. Que ele era o cordeiro, que ele era o sacrifício, que o sangue seria derramado. Irmão, se eles que não viram se alegraram, nós que já sabemos, como não vamos nos alegrar, irmão? Como vamos ficar de boca fechada? Como vamos ser um povo calado? Olha, eu costumo dizer para vocês, eu respeito demais quem gosta do culto solene. Eu respeito demais quem gosta do órgão, do pianinho, cantar. Eu respeito, porque as pessoas, cada um tem seu temperamento, seu caráter, ele quer. Eu respeito, jamais eu critico tudo. Mas para mim o culto a Deus é uma festa. Por quê? Porque é uma festa, uma celebração. Aí eu vou em Salmos. Salmos termina, leia Salmos 150, 149. Fala, pula, grita ao Senhor, toca todo tipo de instrumento. Faz uma bagunça para Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque dança ao Senhor. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Celebrai ao Senhor com danças, com júbilo, com gritos de alegria. É o que diz a palavra. Outra coisa é o que diz a tradição. Mas o que diz a palavra, a Bíblia diz que quando atravessam o Mar Vermelho, Miriam pega o tamborim com as mulheres e começam a dançar. Deus lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. E todos começaram a dançar. Alegria é a essência do Evangelho. Jesus disse: no mundo vocês têm alegria, mas a alegria que eu dou para vocês é completa. A alegria que o meu Pai me deu, eu dou para vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Aí eu vou terminando. Que provisão maravilhosa temos em Cristo através da nossa fé nele. Somos herdeiros de grandes e eternas promessas. Nós somos herdeiros de grandes e eternas promessas. Sou herdeiro de Deus. Se eu tivesse que depender da herança humana, eu estava perdido. Talvez muitos de nós, né, irmãos? Se tivéssemos de depender da herança desse mundo, Jesus. Nada. Mas a minha herança é eterna. Por isso Jesus disse: não juntem tesouros na terra, onde o cupim, a ferrugem destrói. Mas juntem tesouros no céu, né? Na presença de Deus, no Senhor. Aí Gálatas 3, 13 e 14 termina: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Simples. É tão difícil entender isso? Não é. Está muito claro. É o Espírito. Cristo se fez maldição. Ele tomou maldição, substituição. Ele se tornou enfermo, doente. Jesus teve gripe, câncer, diabetes. Jesus teve todo tipo de doença que você pode imaginar. Ele teve infarto, ele teve tudo que você pode imaginar. Ele teve toda a doença de pele. Já imaginou isso? Porque a Bíblia diz que ele levou sobre ele todas as enfermidades. Imagina que sofrimento atroz o nosso Senhor recebeu em seu corpo por nós, mas diz que ele também se tornou maldição. Olharam para ele e disseram: maldito, está pendurado. Todo aquele que era pendurado no madeiro era bandido, era maldito, era miserável. E Jesus chegou a essa condição para que nós... Agora eu te digo, se Jesus se tornou maldição, eu ainda vou continuar vivendo em maldição? Depois que seu sangue é derramado na minha vida?
Entende? Eu vou viver doença, miséria e enfermidade. Eu posso até ficar doente, mas a doença não vai me matar. Esquece. Quantos cristãos, servos de Deus, morreram com Covid? Eu digo na época, não foi o Covid que matou eles. Foi o Senhor que disse, chegou o seu tempo, vem comigo. Porque alguns ficaram internados, entubados, tudo que você pode imaginar, e estão aqui, adorando ao Senhor. Porque não era. Porque o Covid não pode destruir a vida de quem Deus determina. É soberania de Deus. E ponto final, é soberania. Eu não sou peru, eu não vou morrer na véspera. Eu vou morrer no dia, na hora em que Ele me chamar. Como brinca o pastor Mauro, é o número. Chamou seu número, irmão, não adianta correr. Não adianta correr, nem se esconder. Então, as bênçãos e não as maldições através de Cristo, diz, Ele se fez maldição para que nós recebêssemos a bênção. Ele se fez pecado para que nós recebêssemos a justiça. Ele se fez doença, enfermidade, para que nós fôssemos curados. Então, Cristo se fez maldição por nós. Não viva mais vergonha, não viva mais medo. Somos, com Abraão, herdeiros de promessas de vida, de bênçãos. E eu tenho que crer nisso. É Bíblia, é palavra de Deus. Fique em pé no seu lugar.